Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte do podcast Cara dos Esportes pós-rodada, nosso tradicional programa da noite de domingo, que já está disponível sempre quando você acorda segunda-feira de manhã para ir para o trabalho, para ir para aula, para ir para academia, para fazer o que for. O podcast está lá disponível, passando por todos os jogos do domingo. Não vai ser diferente dessa vez, a gente vai passar aqui por todos os jogos da primeira janela e da segunda janela, nessa parte número 1. Na parte número 2, Sunday Night Football. E já vamos olhar para os jogos da semana 7 da NFL. Primeiro terço da temporada chegando ao fim, né? Tem mais um jogo ainda, mas tem que aproveitar cada segundo de futebol americano. Lembretes antes da gente entrar nos jogos. Primeiro, Twitch. Tenho feito minhas lives por lá. Fiz live no Monday Night Football, fiz live no Thursday Night Football, farei ao longo da temporada para assistir aos jogos com vocês, conversando, batendo papo lá com o chat. Link tá na descrição, mas você pode me buscar lá, Cara dos Esportes. Me segue lá que sempre quando eu estiver ao vivo, aí vai aparecer a notificação, eu sempre aviso no Twitter também. E acompanhe lá que é bem divertido essa interação mais direta com o público. E lembrar também que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos sites mais antigos, mais tradicionais de apostas esportivas no mundo. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição para eles saberem que eu te mandei. Aposte com responsabilidade, claro, sempre. Tem bônus no primeiro depósito para novas contas, então é bem legal o Bodog, tenho curtido bastante essa parceria. Então é mais uma forma aí de você dar um suporte, mostrar aí o poder do público do podcast Cara dos Esportes. Mas vamos para os jogos, vamos começar falando de Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers. A gente fala muito de sinal de alerta, sinal vermelho, sinal verde em coisa de esporte, né? O Tampa Bay Buccaneers na semana passada já era hora de sinal de alerta, e aqui você pode colocar uns tons de vermelho já nesse sinal de alerta. O Pittsburgh Steelers derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 20-18, mesmo sem suas principais estrelas, Minkah Fitzpatrick e TJ Watt, secundária toda machucada, não teve problema para dominar esse ataque do Tampa Bay Buccaneers, que estava basicamente completo. Chris Godwin, Mike Evans, Russell Gage, Leonard Fournette, Tom Brady, claro. A linha ofensiva tem problemas no interior, mas é essa linha ofensiva aí que a equipe tem para esse ano, né? Teve as mudanças, claro, nas posições de guarda, teve a lesão do center, e foi uma atuação muito ruim do ataque do Tampa Bay Buccaneers. A gente viu o Tom Brady batendo boca, xingando os jogadores lá da linha ofensiva. Xingando, não dá pra saber o que ele falou, né? Mas ele tava gritando com os jogadores da linha ofensiva, ele não tava nada satisfeito. E foi um jogo que o Pittsburgh Steelers viu um velho conhecido voltando, né? Mitch Trubisky entrou em campo no terceiro quarto, o Kenny Pickett sofreu uma concussão, não voltou, e o Mitch Trubisky voltou pegando fogo, melhor do que ele estava jogando antes de ser substituído pelo calouro. Jogou muito bem, comandou os Steelers a uma campanha de touchdown que colocou a equipe na frente por 20-12. O Tampa Bay Buccaneers respondeu com um touchdown, cortou a vantagem para 20-18, foi para a conversão de 2 pontos, não conseguiu, e na campanha seguinte o Pittsburgh Steelers gastou 4,38 do relógio, incluindo uma terceira para 15 convertida pelo Trubisky, uma terceira para 11 também, que foram 2 jogadas bem importantes. No drive anterior do touchdown, ele converteu uma terceira para 13 e uma terceira para 6, então o Trubisky entrou muito bem, jogadas complicadas ali, ele conseguiu a conversão, manteve o ataque dos Steelers em campo e foi vital para a vitória da equipe. O Kenny Pickett, ele estava com uma média baixíssima de passe por tentativa, foram 67 jardas em 18 tentativas. Ele teve um passe para touchdown, o primeiro passe dele para touchdown, né, na carreira, porque os outros touchdowns dele haviam sido correndo com a bola. O ataque dos Steelers é muito limitado, mas a defesa, sem suas estrelas, conseguiu comandar a equipe. É uma vitória bem importante para a equipe, que não tá morta. Tem ainda um head coach que toda vez que esboça ali umas questões, será que o Mike Tomlin não tá chegando a hora e tal, ele comanda uma obra de arte defensiva, como foi nesse domingo. Do lado do Tampa Bay Buccaneers, aliás, falando do Mike Tomlin,
essa questão de demitir o Mike Tomlin sempre é muito idiota, porque os Steelers tiveram 3 treinadores desde os anos 70. É isso mesmo que vocês ouviram. A equipe não muda de head coach. Basicamente, quando um head coach se aposenta, aí eles contratam outro e aí ele vai até ele se aposentar também. Eu tô abrindo aqui os números, porque eu sempre me enrolo. Chuck Noll assumiu a equipe em 1969 como head coach, foi head coach até 1991. O Bill Cowher assumiu em 92, foi até 2006, e o Mike Tomlin tá desde 2007. Então, ou seja, de 1969 pra cá, a equipe teve 3 head coaches. Tem time que teve 3 head coaches nessa década. Mas a maioria, vários times, inclusive. Mas vitória importante pros Steelers. E do lado Tampa Bay Buccaneers, é hora de pânico, sim, porque esse ataque não tá encaixando. E eu sei que é difícil não cair em 2 tentações. Primeiro, relacionar a idade do Tom Brady, os problemas no ataque, e ao que ele tá passando fora de campo. E eu não vou cair nessas 2 tentações, apesar de que na off-season, antes de explodir toda essa história do suposto divórcio entre ele e a Gisele, durante a off-season, nos podcasts da off-season, eu já não levava muita fé para essa temporada do Tampa Bay Buccaneers. Um cara que aposentou, depois voltou, e aí some durante o training camp. Não some, né? Ele se afastou durante parte do training camp. Não parecia o Tom Brady com o mesmo foco. Fisicamente, ele parece o mesmo quarterback do ano passado, que foi segundo colocado na votação para o MVP. Mas tem um head coach novo na equipe, o Bruce Arians, que era o head coach antes. Se envolvia muito no ataque. O interior da linha ofensiva é novo. Ele não parece bem encaixado com os wide receivers, o que é estranho, porque são os mesmos wide receivers dos últimos 2-3 anos, né? Ele tá no 3º ano junto com o Mike Evans e com o Chris Godwin. Tem a ausência do Gronk, que é importante, mas não era pra estar sendo tão ruim o desempenho do ataque dos Bucs, mas está sendo, e não tem nenhuma resposta óbvia pra consertar, além de eles precisam jogar melhor. Vamos passar agora para a vitória do New York Jets para cima do Green Bay Packers, 27-10 em Green Bay. Grande vitória do New York Jets, um jogo que, apesar dos 27 pontos, o ataque dos Jets nem precisou trabalhar tanto. O ataque aéreo foi bem discreto, 110 jardas do Zach Wilson. Ele foi muito pelo aquele famoso muito ajuda quem não atrapalha, não lançou interceptação, mas a equipe correu muito bem com a bola, né? Terminou com 179 jardas e teve um touchdown no Special Teams, né? Conseguiu bloquear um punch e retornar para touchdown. Eles tiveram um punch bloqueado também, né? Então foi um jogo bem animado para Special Teams, porque também teve o Quinnen Williams bloqueando um field goal, né? O Quinnen Williams, aliás, que na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, né? E eu converso muito com o João sobre o New York Jets, né? E ele sempre reclama que o Quinnen Williams joga muito bem, mas pouco snap, né? E eu não vi ainda os números de snaps do Quinnen Williams exatamente, mas ele teve um impacto bem grande. 2 sacks, além do field goal bloqueado. É um dos melhores defensive tackles da liga. E a gente falou sobre hora de entrar em pânico. Green Bay Packers, mesma coisa. O sinal de alerta ligado com doses de vermelho nesse amarelo. Os 2 times aqui nesse jogo foram prejudicados pela chuva no primeiro tempo, né? Tanto que foram 6 pontos totais marcados ali entre as 2 equipes. Mas o ataque dos Packers foi muito limitado, mais uma vez. E o Aaron Rodgers mostra alguns sinais ali de final da era Mike McCarthy. E eu quero dizer isso não que eu esteja falando que o Matt LaFleur será demitido, mas que o Aaron Rodgers não consegue entrar no ritmo, ele não tá na mesma conexão com os wide receivers da equipe, ele acaba segurando muito a bola em determinados momentos. Foram 4 sacks e 36 pressões, né, que é um número bem alto. O Rodgers tem essa tendência, quando os wide receivers não estão sempre no lugar certo, na hora certa, que ele acha que eles estarão, ele acaba tendo uma tendência a segurar muito a bola, e foi o que aconteceu
nesse domingo. O Randall Cobb deixou o jogo com uma lesão no tornozelo. Inicialmente, o próprio Aaron Rodgers falou que poderia ter sido uma fratura, mas parece que não foi. Foi aquela high ankle sprain, que é uma torção grave no tornozelo. Mas você não pode, em pleno 2022, justificar um jogo de 10 pontos apenas porque o Randall Cobb se machucou. Não pode. Esse ataque dos Packers, mesmo com todos os problemas que a gente falou ao longo de toda a off-season, tá jogando muito abaixo, né? Nesse domingo, o Robert Tonyan foi o primeiro colocado ali no ranking dos alvos, né? Foram 12 targets, 10 recepções, 90 jardas. O Alan Lazard teve uma recepção longa para 35 jardas, mas foi bem ineficiente em termos de alvos e recepções. Foram 9 alvos para 4 recepções apenas. O Romeo Doubs, que vinha tão bem, né, o calouro da equipe, 9 alvos para apenas 4 recepções também. Então, aproveitamento muito baixo pro ataque dos Packers, que também não correu muito com a bola. Foram 20 carregadas ali para 60 jardas e é motivo para preocupação também. A defesa cedeu apenas 20 pontos. Tudo bem, não é absurdo. Mas 20 pontos em casa, levando em conta, claro, que 7 desses pontos foram num touchdown de special teams dos Jets. Contra o New York Jets, em casa, é complicado também. Não vou. Essa vitória claramente está na conta. Essa vitória dos Jets claramente na conta do ataque dos Packers. Mas a defesa também, assim, a gente esperava uma das 5 melhores. Uma das 3 melhores defesas da NFL. E claramente não tem sido isso. Então é motivo para preocupação, porque é um time que está muito abaixo. A boa notícia para eles é que todos os times que a gente esperava que iriam liderar a NFC, todos estão mal. Bucks, Packers e Rams. Então, menos mal para os Packers. E para encerrar, New York Jets, a equipe tem corrido muito bem com a bola. Foram 179 jardas correndo com a bola nesse domingo. Breece Hall tá se colocando na briga por Offensive Rookie of the Year. Foram 20 carregadas, 116 jardas, teve um touchdown, teve 2 recepções também. O Zach Wilson não precisou fazer muito, né? Mas vitória importante para o New York Jets, 4 vitórias e 2 derrotas, e é a melhor campanha que esse time tem nesse ponto da temporada em muito tempo. O New York Giants recebeu o Baltimore Ravens e venceu pelo placar de 24-20. Uma grande vitória para a equipe dos Giants, que vão a 5 vitórias e 1 derrota na temporada. Ninguém esperava, literalmente ninguém esperava um começo tão bom. Mesmo quem via os Giants com um olhar mais positivo não acreditava que seriam 5 vitórias nos 6 primeiros jogos. Para explicar bem o que aconteceu nesse jogo, né, o finalzinho ali da partida, os Ravens fizeram um touchdown, abriram 20-10, os Giants responderam com outro touchdown, 20-17. Na jogada seguinte, o Lamar Jackson lançou uma interceptação, o snap veio baixo, ele conseguiu pegar a bola, forçou o passe, foi interceptado. Os Giants, no campo curto, conseguiram o touchdown, viraram o jogo 24-20. No drive seguinte, o Kevon Thibodeau força um fumble, os Giants recuperam e depois foi só gastar o relógio, né? E teve até uma jogada muito inteligente do Saquon Barkley, porque perdendo por 4 pontos, os Ravens decidiram deixar os Giants fazer o touchdown para tentar recuperar a bola, fazer um touchdown e fazer o onside kick, depois fazer o touchdown e tal, aquela coisa de sempre. Mas o Saquon Barkley percebeu e caiu dentro de campo para o relógio continuar andando. E os Giants conseguiram a vitória importantíssima dentro da divisão. E assim, você olha do 1 ao 11 na defesa, no ataque, no elenco como um todo, não tem nenhum motivo para os Giants terem vencido 5 jogos de 6 na temporada. Tem um motivo. E ele tem nome e sobrenome, Brian Daboll. Ele é o melhor head coach calouro que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um head coach calouro causar um impacto tão grande num time, porque você olha os números aqui, mesmo os Ravens tiveram 406 jardas contra 238 dos Giants. Os Giants tiveram 18 first downs contra 23 do Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens, a diferença aqui é que os Giants cometeram menos erros. É um time muito bem treinado, é um time que é inteligente nas situações
mais importantes. Ele conseguiu limitar ali os erros do Daniel Jones, né? Ele teve 2 touchdowns, perdeu um fumble também, mas ali já num Hail Mary no final do primeiro tempo. O Saquon Barkley não teve números de outro mundo, 22 carregadas para 83 jardas e um touchdown. A mais longa dessas para 8 jardas. Então ele estava sempre ali conseguindo manter as correntes andando e os Giants com muita movimentação pré-snap, muita chamada criativa. Eles conseguem fazer esse ataque que tem um monte de jogador de special teams. Um monte de jogador que seria a reserva do reserva na maioria dos times. E eles conseguem fazer funcionar. Enquanto os Ravens vêm de algumas semanas seguidas estranhas. O Lamar Jackson, que largou ali, parecia que ia ser um dos candidatos a MVP. E parece que começa a desagarrar desse primeiro pelotão. Não gostei nada do que eu vi do Lamar recentemente. Enquanto o New York Giants, vocês podem até soar... Posso até soar pra vocês maluco. Mas é uma conferência horrível, a NFC. Nível baixíssimo. Os times que a gente achavam que seriam fortes não são. Então é uma conferência que tá mais aberto pra zebra do que de costume. Não dá pra descartar o New York Giants como essa zebra. Os Giants estão ali competindo. E você tem um pouco de sorte, esse time pode vencer um jogo de playoff, pode se ver na final de conferência, porque é uma conferência muito ruim. Ainda acho, hoje, meu palpite seria que os Giants vão ao Wild Card. Porque é uma conferência muito ruim. Não acredito... Não é meu palpite, eu não acho que é provável que eles vão chegar no Super Bowl. Mas se a gente simula a próxima temporada 1000 vezes, eu acho que tem alguns cenários em que os Giants chegam, porque é uma conferência totalmente limitada, totalmente nivelada por baixo. O Indianapolis Colts derrotou o Jacksonville Jaguars por 34-27, um jogo bem animado. Um jogo em que, em determinado momento, eu estava conversando com meu amigo Vitor Rodrigues, torcedor dos Colts, sobre opções de tanking e quem que seria mantido na reconstrução. Mas o ataque dos Colts acordou no final do primeiro tempo. Fizeram um touchdown e um field goal. Foram para o intervalo perdendo por 14-13. Segundo tempo... trocaram pontos ali com o Jacksonville Jaguars, até que os Jaguars acabaram sendo ultrapassados pelo Colts. Uma grande atuação do Matt Ryan no geral, vou falar um pouco mais pra frente, mas os Colts viraram o placar 26-21. Os Jaguars tiveram um dos drives mais longos da temporada, 10 minutos com a bola, viraram o jogo para 27-16, um jogo que tomou basicamente o último quarto inteiro. Começou com 12 minutos e 47 do último quarto, e eles devolveram a bola para os Colts com 2:44. Só que os Colts foram rápidos, fizeram um touchdown, 32-27. Os Jaguars tentaram ali no desespero no final, mas não conseguiram fazer nada. A vitória dos Colts, que mais uma vez os Jaguars perdem um jogo que o Travon Walker faz uma jogada extremamente burra no penúltimo touchdown dos Colts. Acho que foi no penúltimo, agora eu tô em dúvida se foi no penúltimo ou no último. Acho que foi no último. Deixa eu procurar aqui no play-by-play. Não. Achei aqui. Foi no touchdown que... Primeiro touchdown dos Colts no segundo tempo, né? Que era uma 3ª-para-12. Eles iam sair de campo, o ataque dos Colts. Mas o Travon Walker, mais uma vez, faz um roughing the passer, como fez contra o Houston Texans na semana passada. Aí a defesa dos Jaguars continua em campo. Primeira descida pro ataque, os Colts conseguem o touchdown, como foi contra o Houston Texans. Então foram 2 semanas bem ruins aí da primeira escolha geral do draft. Mas uma vitória... Assim, não dá pra exagerar em quão grande essa vitória foi pro Indianapolis Colts, porque o mais importante é que o ataque deu sinais de vida de verdade. Foram 42 de 58 passes pro Matt Ryan, 389 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, foi bem protegido. A equipe durante o jogo mudou, né? Tirou o Bernard Hyman de left tackle, colocou o Dennis Kelly, funcionou. E assim, vocês escutaram outros podcasts, né? Eu não tô sendo oportunista.
o Matt Ryan, eu não tinha a sensação que ele fisicamente estava acabado. Ele nunca foi um quarterback móvel, e isso é claro. Isso ele não vai ser agora um negócio que ele nunca foi quando era jovem. Mas o braço dele continua bom. Eu não tenho desconfiança quanto à capacidade dele de passar a bola. E ele foi bem protegido, conseguiu ter um ótimo jogo. Então, mais do que a vitória, porque contra os Broncos eles venceram jogando muito mal. Mas esse foi disparado o melhor jogo da equipe na temporada, que não seria difícil, porque a temporada tem sido vergonhosa. Do lado do Jacksonville Jaguars, é difícil não classificar eles como o fogo de palha de 2022. Eles tiveram um jogo que eles correram muito bem com a bola. Foram 243 jardas pelo chão. O Trevor Lawrence teve mais um jogo ruim. Ele teve um sack no primeiro tempo ainda, que tirou o Jaguars da distância para chutar um field goal. Um sack horroroso ali, que o quarterback profissional não pode nunca. E não sinto mais... Assim, ele era muito ajudado pelo esquema. Aí ele mostrava alguns flashes ali de um cara que, porra, é por isso que ele foi a primeira escolha geral. Mas agora parece que os times entenderam o que o Doug Peterson tá fazendo e não tá funcionando mais. Então, não é um bom momento dos Jaguars, não é um bom momento do Trevor Lawrence. E pros Colts, assim, numa NFL que tá nivelada extremamente por baixo, com exceção de alguns times, pode ser o início para você construir alguma coisa e vencer a divisão, talvez, né? O Tennessee Titans teve folga nessa semana, mas é um sinal na direção correta pro Indianapolis Colts. Vamos falar agora da vitória do New England Patriots para cima do Cleveland Browns, mas antes, lembrar que esse podcast só é possível por conta da existência do programa de apoiadores. Se você curte o trabalho, quer ajudar e quer ter acesso a conteúdos extras, por exemplo, vou passar tudo que tem disponível, dependendo do seu plano, no programa de apoiadores. Podcast de terça-feira à noite com debate sobre a NFL e análise do Monday Night Football. Podcast de sexta-feira de manhã com análise do Thursday Night Football. Tem 3 podcasts de um feed exclusivo que se chama Podcast Cara dos Esportes Notícias. Segunda, quarta e sexta, 10 minutinhos só para te atualizar sobre o que aconteceu na NFL naquele dia. Tem 2 newsletters por semana, terça e quinta. Tem o grupo no WhatsApp. Tudo isso disponível no programa de apoiadores, além, claro, de você apoiar o podcast, ajudar o podcast a ficar no ar. O link tá na descrição. Tem desconto para assinar os planos pelo Pix, pagando por 6 meses ou por 1 ano. Tem plano de 3 meses também. Tem o plano Pro Bowl, que é o mais barato. Tem o plano MVP e tem o plano Hall da Fama. Vê lá o que se encaixa nas suas necessidades, sua vontade. E é muito importante que a gente continue crescendo a base de apoiadores para tornar é aquilo que eu sempre falo. Não escondo, não é a minha fonte de renda, não me sustenta o podcast Cara dos Esportes, mas eu vejo que a gente está no caminho para chegar lá. É o meu sonho um dia isso aqui, eu poder me dedicar 100% do tempo ao podcast Cara dos Esportes, e eu vejo que a gente já andou bastante nesse caminho. Tem um caminho ainda longo pela frente, mas a gente pode chegar lá. Tá crescendo muito, os números são muito legais, mas eu preciso do seu apoio pra gente chegar nesse meu objetivo aqui, que vai me permitir produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. Vamos falar da vitória do New England Patriots. Não olhem agora, mas os Patriots estão interessantes. A gente tem visto a equipe com o Bailey Zappe agora. Ele tem dado alguns flashes e tal, e jogou de forma legítima nesse domingo bem. 24 de 34 passes, 309 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, foi muito bem protegido. A defesa do Cleveland Browns, a gente pensa nela, lembra dos nomes e fala, deve ser uma defesa boa. Não é. É uma das piores defesas da NFL. Tiveram o Myles Garrett, ele forçou um fumble pra cima do Bailey Zappe, mas
não foi exatamente um sack, né? Porque ele tira a bola do Bailey Zappi, né? Eu falei que ele lançou interceptação, mas ele sofreu um fumble. E com esse sack ele se tornou o líder do Cleveland Browns em todos os tempos, em sacks. Mas foi o único turnover do Bailey Zappi, que jogou muito bem. A defesa dos Browns, como eu falei, muito ruim. O Jacob Brissett lançou 2 interceptações, ambas péssimas. E, assim, a gente tá vendo algo sendo construído. Eu falo de outros times que estão mal, que na semana 6 jogaram tão mal quanto na semana 1. Os Patriots estão evoluindo. A defesa tá jogando muito bem. A defesa anulou, por exemplo, o Nick Chubb. Teve apenas 56 jardas. Claro que muito disso é os Patriots saindo muito na frente do placar. Os Browns são obrigados a abandonar o jogo terrestre. Foram 45 passes tentados pelo Jacob Brissett, um número bem alto. Mas a secundária vem jogando muito bem, né? Os Patriots, mais uma vez, estão construindo uma secundária bem impressionante. E é isso, né? Não sei se... Eu vejo o torcedor dos Patriots muito animado com o Bailey Zappi. Não sei se é suficiente já pra falar em controvérsia se o Mac Jones voltará ao time como titular, porque acho que tudo é comparação com a última impressão que a gente teve do Mac Jones, que não foi boa. Mas ele jogou muito bem na temporada passada, né? Pro que se esperava dele, apesar dele ter terminado o ano mal. Então, acho que o Mac Jones ainda volta pro time, mas o Bailey Zappi, ele tá construindo algo. Eu tenho certeza que o Mac Jones, ele, né, não tá tão animado assim com o Bailey Zappi jogando tão bem. Mas olho nos Patriots, 3 vitórias, 3 derrotas e qualquer métrica que você olhe, é um time melhor do que o que começou a temporada. O Cincinnati Bengals derrotou o New Orleans Saints por 30-26 no Superdome. É a primeira vez que o Ja'Marr Chase e o Joe Burrow retornam ao Superdome. Eles foram campeões por LSU jogando lá. Claro que também tem o ingrediente extra do fato de LSU ser do mesmo estado, né? Louisiana, Nova Orleans fica no estado de Louisiana. E foi um jogo bem disputado. Os Saints lideraram quase o jogo todo, né? Basicamente o jogo todo. Mas no final, os Bengals receberam a bola de volta e o Joe Burrow encontrou o Ja'Marr Chase para um touchdown de 60 jardas. Grande jogada do Ja'Marr Chase. E foi o touchdown na virada. Os Saints tiveram a bola de volta, não conseguiram fazer nada. Mas, assim, uma vitória claramente que eu não acho que o torcedor do Cincinnati Bengals encheu os olhos com o nível de atuação da equipe. Foi muito do mesmo que a gente está acostumado a ver. Um jogo terrestre ali sem consistência. Um Joe Burrow pressionado, muitas vezes culpa dele, muitas vezes a linha ofensiva, muitas vezes chamadas. E foi a diferença desse jogo que o Cincinnati Bengals tem um cara como o Ja'Marr Chase, capaz de fazer aquele touchdown de 60 jardas, enquanto os Saints basicamente tiveram um corpo de wide receivers ali de um monte de reserva, terceiro, quarto wide receiver, né? Porque não teve Michael Thomas, não teve Jarvis Landry, não teve Chris Olave, então um time muito desfalcado, que já não tem o James Winston, né? Teve o Andy Dalton, que, assim, o Andy Dalton, ele vai muito bem contra o ex-time dele, né? Mas aqui tem um limite do que você pode fazer quando é um time tão desfalcado assim. Não foi possível. Mas os Saints fizeram um jogo competitivo e os Bengals continuam na mesma toada, né? É um time que tem jogadores talentosos, capazes de fazerem jogadas e vencer jogos, mas você não vê o mesmo nível de atuação, o mesmo volume que a equipe encontrou ali na reta final da temporada passada e nos playoffs. Sim, é um time que parece bem longe do topo da AFC, né? Você pensa em Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, os Bengals estão muito abaixo. Eles se colocaram ali nos playoffs, né? Conseguiram vencer. Venceram os Chiefs 2 vezes, né? Na final da temporada regular e nos playoffs, mas eles claramente estão bem abaixo da elite da conferência. O Atlanta Falcons derrotou o San Francisco 49ers por 28-14. O Falcons, que vinham numa sequência de 5 jogos que eles cobriram a linha das casas de aposta. Dessa vez eles fizeram mais. Quer dizer, já tinham vencido 2 jogos, mas venceram o terceiro. Derrotaram o 49ers, que eram favoritos, que entraram em campo dizimados por lesões.
O 49ers está num momento bem complicado, já não tinha Nick Bosa, já não tinha o Emmanuel Mosley. Aí perderam o Charvarius Ward durante o jogo, que é um cornerback também, que a equipe é um setor bem desfalcado. O Mike McGlinchey, right tackle, também deixou a equipe em determinado momento. Até o Fanga precisou ser atendido ali, passar pelo protocolo de concussão, mas depois voltou. É um momento que o 49ers tá, assim, dizimado por lesões. Não é pra dizer que o Atlanta Falcons não mereceu. Mereceu, foi o melhor time. E é um time que tá... Eu falei sobre... No caso do Packers e do Bucks, você não vê evolução. No caso dos Patriots, você vê evolução. No Falcons, você vê evolução, né? O time tá sem o Cordarrelle Patterson e consegue manter a consistência correndo com a bola. Foram 168 jardas. O Marcus Mariota, 13 de 14 passes. Claramente é um jogo ali complementar que o objetivo é expor o Marcus Mariota, sim, assim, o menos possível. E deu certo, né? A defesa tá jogando bem, que é algo que eu não esperava. Essa defesa do Falcons, o Grady Jarrett tá fazendo uma grande temporada. A linha ofensiva dos Falcons também tá jogando muito bem. Então, até a gente viu o Kyle Pitts receber passe para touchdown, né? Algo que os donos dele no Fantasy estavam desesperados. Mais uma vitória importante pro Falcons, que estão ali na briga pela divisão, dentro ali, enquanto o Buccaneers vai tropeçando, vai engasgando. E o 49ers assim, a receita pro 49ers é recuperar esses jogadores que estão machucados, né? Porque parece que é ano após ano a mesma coisa. Time totalmente dizimado por lesões. O Minnesota Vikings não brilhou, mas jogou pro gasto, derrotou o Miami Dolphins em Miami, 24-16. Teve um número bem interessante, que não é de jardas nem nada, é de temperatura. Tava bem quente em Miami e pegaram um termômetro na sideline dos Dolphins e uma na dos Vikings. E a dos Dolphins, ela fica na sombra. A dos Vikings fica no sol. A dos Dolphins estava marcando acho que 37 graus, um negócio do tipo. E a dos Vikings estava tipo 10 graus a mais, estava 47 graus. Estava um calor absurdo lá em Miami. E essa é uma vantagem boa para os Dolphins, principalmente no começo do ano. Mas assim, o que os Vikings fizeram nesse jogo foi evitar erros, enquanto os Dolphins cometeram vários. Os Dolphins tiveram a lesão do Skylar Thompson, né? Sofreu uma lesão na mão, e o Teddy Bridgewater, que estava ativo, mas não começou jogando, porque ele basicamente não treinou durante a semana por conta da concussão. Ele entrou em campo, ele lançou 2 interceptações, o Jalen Waddle perdeu um fumble ali também, que ele basicamente deu a bola na mão do Minnesota Vikings. E você olha as estatísticas gerais, foram 458 jardas dos Dolphins contra 234 do Miami Dolphins, né? E os Vikings chegaram ali a ver os Dolphins se aproximando, né? Os Dolphins chegaram a cortar a vantagem para 6 pontos, mas logo depois os Vikings receberam a bola e o Dalvin Cook conseguiu uma corrida longa de 53 jardas. Eles converteram depois a conversão de 2 pontos, abriram 24-10. Os Dolphins ainda fizeram um touchdown no final, mas não foi suficiente. Vitória dos Vikings, que, assim, tinham muitos jogos que eles perdiam jogando bem e tal, perdia da derrota dolorosa. Então, um copo meio cheio pro torcedor do Vikings agora, que a equipe tá conseguindo vencer esses jogos apertados, né? Porque não era o que acontecia. E do lado dos Dolphins, essa questão de quarterback tem que dar uma estabilizada. O Tua deve voltar no próximo domingo, que vai ajudar bastante, né? Porque se ficar rodando aí entre 3 quarterbacks é bem complicado, ainda mais para um time que tá no início de trabalho com o Mike McDaniel. Mas eu acho que são sinais positivos da equipe ter produzido bem em termos de jardas, né? Mas acabou cometendo muitos erros, né? As interceptações do Teddy Bridgewater e o fumble sofrido pelo Jalen Waddle. Ele e o Tyreek Hill voltaram a ter aí uma boa combinação, né? Eles somaram aqui 177 jardas para mais 129 do Jalen Waddle. Aí você faz a conta aqui de cabeça, dá 306 jardas. Espero ter feito a conta direitinho. Mas aí tem o que fez a diferença no jogo, claramente, foram os turnovers. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. E
vamos ser bem sinceros, vamos passar rápido por Panthers e Rams antes de ir pro prato principal dessa primeira parte do podcast. Os Rams venceram os Panthers por 24-10, um jogo que o placar final é ok. Se não me engano, era exatamente, os Rams eram favoritos por 14 pontos, mas assim, eles foram pro intervalo perdendo. Os Panthers, não é que os Panthers estavam jogando bem, né? Os Panthers estão desmoronando também, sem o Matt Rhule. A gente viu o Robbie Anderson discutindo com um dos treinadores da equipe. O PJ Walker saiu machucado, o Jacob Eason entrou, lançou uma interceptação. Foi um jogo de nível técnico baixíssimo. Não gostei do que os Rams apresentaram também, né? A equipe teve a conexão Stafford e Cooper Kupp estava meio baleado, né? Ele foi dúvida ao longo da semana. Ainda teve 7 recepções. Boa notícia, Allen Robinson teve um passe para touchdown recebido, mas ainda não é nem de longe o time que venceu o Super Bowl. E até peguei um tweet aqui do Brasil Rams, né? Até abraço para eles, grandes amigos aqui do podcast. Já participaram do podcast, inclusive antes do Super Bowl. O Joe Noteboom foi levado de maca pro vestiário, né? Depois sofreu uma lesão. Então teve determinado momento que... Esse é o tweet do Brasil Rams, né? Que os Rams tinham o segundo left tackle em campo, o segundo left guard, o terceiro center, o quinto right guard e o right tackle titular. Então, assim, todo mundo saberia que a aposentadoria do Andrew Whitworth seria complicada. Mas quando você compõe isso com todos esses outros desfalques, explicam muito desse momento tão ruim do Los Angeles Rams. Vamos passar agora para Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, dois times que sempre jogam partidas estranhas e acho que dá para colocar nessa conta. O Seahawks venceu por 19-9, um jogo que o Dino Smith, que vinha fazendo uma grande temporada, não jogou bem. Foi muito pressionado. Essa defesa dos Cardinals merece respeito, né? Uma defesa que você não vê grandes estrelas, mas tem jogado muito bem nas últimas semanas. Conseguiu pressionar bastante o Dino Smith, que não teve nenhum passe para touchdown. Foram 5 sacks que ele sofreu. E o ataque dos Cardinals, basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que o Kyler Murray lançou uma interceptação e conseguiu produzir bastante com as pernas, né? Teve 100 jardas, teve uma corrida de 42 jardas, mas também sofreu contra uma defesa que tinha sido, ao longo da temporada, uma das piores da NFL, né? Do Seahawks. O Tariq Woolen conseguiu uma interceptação, acho que é a 4ª dele na temporada. O calouro tá fazendo uma grande temporada. O Seahawks ainda teve um fumble retornado para touchdown, né? Que foi o único touchdown do Arizona Cardinals, né? Eles tiveram 9 pontos porque eles erraram o extra point. Mais uma obra do Matt Amendola, que dificilmente a gente vai ver na NFL novamente. A boa notícia para os Cardinals é que o DeAndre Hopkins volta na semana que vem, né? Isso deve ajudar bastante o ataque. Mas a má notícia, e assim, eu tenho certeza que não é coincidência, assistindo ao jogo pelo Game Pass, um monte de propaganda do novo Call of Duty que tá para lançar. Eu tenho certeza que eles botam de propósito por causa do Kyler Murray, toda a história lá do contrato dele, que ele não podia jogar muito videogame, que tinha que estudar não sei o que o pessoal diz que ele é viciado em Call of Duty. Aí teve aquela postagem lá no Reddit, comparando o desempenho dele a quando o Call of Duty tinha evento de 2xP e tal, não sei o que. Eu acho que é besteira, mas assim, muito ruim o ataque do Arizona Cardinals. Eles vinham, sei lá, dando sinais positivos, né? Mas assim, principalmente na defesa. Mas é um ataque que o Kyler Murray, mega contrato, Cliff Kingsbury renovou o contrato recentemente também, era para estar produzindo melhor. Por mais que eu não acreditasse tanto nesse time, ainda assim decepciona esse tipo de atuação, enquanto o Seahawks 3-3 sobreviveu a uma atuação ruim da equipe. Então essa vitória vai contar do mesmo jeito no final da temporada. Vamos encerrar essa primeira parte do nosso podcast pós-rodada com a vitória do Buffalo Bills para cima do Kansas City Chiefs, 24-20, um jogo que não foi o show de pontos que a gente esperava, mas foi uma partida de altíssimo nível que terminou com uma interceptação
lançada pelo Patrick Mahomes com 56 segundos para o fim da partida. Isso depois de um touchdown do Buffalo Bills, uma bela jogada. Josh Allen encontrou o Dawson Knox na endzone para abrir 24-20. Grande vitória do Buffalo Bills em Kansas City. Um jogo que tinha toda a cara de final antecipada e foi exatamente isso, né? Eu repito, todo mundo esperava ali um jogo de muitos pontos, como foi nos playoffs da temporada passada, né? Naquele jogo histórico do Divisional Round, talvez o maior jogo da história da NFL, e eu me incluía nesse grupo. Não tô falando, vocês esperavam, não, mas quem é inteligente sabia. Não, eu me incluía nesse grupo porque eu esperava mais pontos do que a gente teve, né? Claro que teve alguns drives ali que os dois times moveram bastante a bola, né? Mas a gente viu, por exemplo, o primeiro drive, um drive de 5 minutos do Buffalo Bills, que termina com um fumble já na red zone. Aí o Kansas City Chiefs tem um drive de 14 jogadas, 80 jardas, 6 minutos, que termina com uma interceptação. Aí depois os Bills tiram 4 minutos do relógio e chutam apenas um field goal. Depois tem um outro drive longo que termina em turnover on downs. Os Chiefs têm um drive longo que termina com um field goal errado. Então teve todos esses drives aí que terminaram em drives longos que terminaram em turnover ou field goal errado, que contribuíram para esse placar bem abaixo do esperado. Você olha em jardas, foram 443 do Buffalo Bills no total, 387 do Kansas City Chiefs, que não é do outro mundo, mas são números bem razoáveis. O Buffalo Bills teve 26 first downs, o Kansas City Chiefs teve 23, foram 72 jogadas pro Buffalo Bills, 61 pro Kansas City Chiefs. Então ainda foi um jogo que os dois ataques moveram a bola. O que aconteceu foi que foram muitos ataques que terminaram ali, como eu falei, 100 pontos, field goals errados, depois de drives longos, né? E foi um jogo bem interessante, porque é muito difícil acreditar no mundo que esses dois times não se enfrentarão novamente, né? E aí o que a gente viu, os dois times começaram naquela ali de ter que ter drives longos, né? Porque um tava tirando a jogada longa do outro, mas o que chamou a atenção foi principalmente o Kansas City Chiefs não se escondendo de mandar blitz, né? Porque a gente sabe que o Josh Allen é mortal contra blitz, né? Que é quando você manda um defensor extra atrás do quarterback adversário. Mas os Chiefs, eles, assim, muitos times simplesmente não mandam blitz no Josh Allen. Os Chiefs escolheram os momentos certos, né? Eles, principalmente em terceiras descidas, teve uma no field goal, primeiro field goal do Buffalo Bills, que os Chiefs mandaram a blitz na terceira descida, forçou o passe incompleto, field goal. Aí na campanha seguinte, turnover on downs, e os Bills foram para a quarta descida porque o Steve Spagnuolo, o coordenador defensivo do Kansas City Chiefs, chamou uma blitz numa terceira descida que provocou o passe incompleto. E até a última jogada do Buffalo Bills no primeiro tempo estava dando muito certo, né? Foram 7 blitz no primeiro tempo, até aquele momento que o Kansas City Chiefs mandou no Josh Allen, e foram 7 passes incompletos do Josh Allen. Só que aí no touchdown pro Gabriel Davis foi uma blitz que ele encontrou ali o Gabriel Davis e queimou a blitz, fez o touchdown longo de 34 jardas. Então na última jogada não deu certo, mas na maior parte do primeiro tempo vinha dando certo. E a diferença, e eu falei sobre isso no preview da rodada, a diferença é que o Buffalo Bills não precisa mandar blitz para gerar pressão. Eles mandaram algumas blitz, mas bem menos. É o time que menos manda blitz na NFL, tem a menor porcentagem de snaps que mandam blitz na NFL por uma boa margem. E eles conseguem isso porque eles têm uma linha defensiva muito profunda, pontuada por um dos maiores jogadores da história da NFL, ainda jogando em altíssimo nível, que é o Von Miller. O Von Miller, eu acho que o pessoal correu muito para colocar o Von Miller está em declínio no Denver Broncos, e eu nunca vi esse declínio, né? Eu sei que ele tem 33 anos, vai fazer 34 no próximo, mas ele pode não ser 100% ápice Von Miller, mas 90, 95 ele ainda é. Os Bills
colocam ele num papel ali que ele joga um número de snaps. Ele não joga todo o snap. Ele jogou um número maior de snaps nesse domingo, mas em geral ele tem jogado ali no máximo uns 30 snaps por partida. Então ele tem ficado entrando em campo em situações mais claras de passe. E ele foi provavelmente o melhor jogador em campo nesse domingo. E voltando ao ponto de que o Buffalo Bills não precisa mandar blitz, eles não mandaram blitz. O Von Miller passou por um bloqueio duplo, forçou a pressão para cima do Patrick Mahomes, e o Patrick Mahomes acabou lançando a interceptação, a segunda dele no jogo. Uma jogada gigante, e no drive anterior dos Chiefs, que eles foram pro punch, o Von Miller também teve um sack que forçou ali a equipe a ir para o punch, né, a devolver a bola pro Buffalo Bills. Então é um jogador fantástico, que o Buffalo Bills tinha profundidade, mas não tinha aquele cara que... a estrela, o cara que você bota a marcação dupla em cima dele e ainda assim ele consegue produzir. E esse cara é o Von Miller, né? Era uma terceira para 6, Patrick Mahomes é sacado, perde 5 jardas, a equipe vai pro punch, o Buffalo Bills responde com uma campanha de 12 jogadas e faz o touchdown e vira o jogo. É o impacto que o Von Miller tem numa partida como essa. Foi um jogo bem apertado. Não acho que isso aqui decreta uma grande vitória para o Buffalo Bills. É uma vitória muito importante porque coloca eles na vantagem pela seed número 1. Eles têm um calendário, se eu não me engano, mais tranquilo do que o do Kansas City Chiefs. Vou até olhar aqui o calendário dos dois times para a gente ter certeza. Para não passar aqui vocês terem informação pela metade. O Buffalo Bills, seguindo em frente, enfrenta Packers, Jets, Vikings, Browns, Lions, Patriots, Jets, Dolphins, Bears, Bengals, Patriots. É um calendário bem acessível. Enquanto o Kansas City Chiefs tem 49ers, Titans, Jaguars, Chargers, Rams, Bengals, Broncos, Texans, Seahawks, Broncos e Raiders. Não é um calendário difícil, mas é mais complicado do que o do Buffalo Bills. E agora eles estão atrás. E é muito difícil tirar essa vantagem ao longo da temporada. Então, ao que tudo indica, se esse confronto acontecer novamente nos playoffs, deve ser em Buffalo. E aí o mando de campo faz muita vantagem. O Patrick Mahomes, uma estatística maluca que falaram na transmissão que eu nunca tinha me ligado, Patrick Mahomes nunca jogou um jogo de playoff fora de casa. Todos os jogos dele foram ou em casa ou em campo neutro no Super Bowl. Então ele teria que, pela primeira vez, enfrentar o Buffalo Bills nos playoffs, lá em Buffalo, que é um lugar muito difícil de jogar, principalmente em janeiro. Porque lá não só é muito frio, mas venta muito. Mas uma grande atuação da defesa do Buffalo Bills, né? Fizeram tudo que era necessário. O Kaiir Elam, que tá melhorando semana após semana. A equipe fez as jogadas quando era necessário, né? Gerou as pressões que precisavam. 19 pressões, 3 sacks. O Mahomes é um quarterback que evita muito sack, evita muita pressão, né? Então, esse tipo de número contra o Mahomes conta mais do que se fosse contra outros quarterbacks, né? Porque o Mahomes é mais difícil de pressionar, de conseguir de fato sacar. Ele precisa eliminar esses erros, né? Essas 2 interceptações, as duas foram erros claros dele. Então é um time que pode jogar melhor do que jogou. E o próprio Buffalo Bills pode jogar melhor do que jogou também no ataque, né? Teve alguns turnovers on downs, teve algumas dificuldades para lidar com essas blitz do Kansas City Chiefs, mas uma vitória gigantesca num jogo com cara de playoffs. Eu até falei isso no Twitter, né? Porque não foi um jogo de pontuação alta, mas foi um jogo de altíssimo nível de futebol americano, que eu tenho certeza que ninguém saiu insatisfeito. Parabéns pro Buffalo Bills. Josh Allen, difícil não colocar ele no topo da briga pelo MVP depois dessa partida. No meu ranking ele ultrapassa o próprio Patrick Mahomes. Mas é isso, chega ao fim agora a parte número 1. Volte agora, vai lá no feed, parte número 2 da Play, que a gente continua com o podcast falando do Sunday Night Football e já olhando para os jogos da semana 6. Então até logo. Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes pós-rodada. Se você não escutou a primeira parte, pare agora, nesse momento, vai lá e escuta a parte número 1.
volta aqui e escuta a parte número 2. A gente vai falar sobre o Sunday Night Football, vitória do Philadelphia Eagles para cima do Dallas Cowboys, e também já fazer um mini preview da semana 7, passando pelas linhas lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando meu link que tá na descrição para eles saberem que eu te mandei. Mas vamos começar falando de Sunday Night Football. Vitória dos Eagles, 26-17, sem muito susto, sem muita preocupação. Os Cowboys chegaram ali a encostar em determinado momento, né, do último quarto, mas os Eagles sem suar, conseguiram um drive longo logo em seguida, fizeram um touchdown, abriram 26-17 e garantiram a vitória. E é o que eu venho falando há semanas, né? Quanto mais tempo pro Cooper Rush em campo, pior. Hoje foi o pior dos jogos dele como titular, né? E a boa notícia pra ele é que o Dak Prescott deve voltar na próxima rodada. Prejudicou um pouco o valor do Cooper Rush, né? Porque se ele deixa de jogar 2 semanas atrás, se o Dak volta contra os Rams, o Cooper Rush ele estaria olhando aí para um contrato ali de bom nível para um quarterback reserva. Os últimos 2 jogos mostraram que ele é um reserva normal, que por 3, 4 jogos é uma coisa, aí vai passando para 5, 6 já é complicado, né? Ele jogou 5 jogos, né? Ganhou 4, perdeu 1, esse. Então, assim, muito positivo a passagem do Cooper Rush, muito. Mas mostra que tem um limite, né? Aquelas conversas de, controvérsia, será que o Dak vai voltar? Esquece. O Dak tá em outro nível, completamente outro nível. O Cooper Rush é um bom reserva. O Dak Prescott é um top 12 da NFL. Top 10 se você gosta dele. Top 14 se você não gosta dele. Mas é isso que a gente tá falando quando a gente tá falando de Dak Prescott, né? E aqui ficou bem claro, né? 3 interceptações mostra muito a limitação. E se fosse o Dak, os Cowboys venceriam o jogo com certeza? Não dá pra dizer. Mas teriam mais oportunidades. Enquanto o Philadelphia Eagles cedeu bastante jarda, né, pro Dallas Cowboys pelo chão. Foram 134 jardas dos Cowboys, né? O Ezekiel Elliott correu muito bem com a bola, teve 81 jardas, quase o dobro em relação ao Tony Pollard, só teve 2 carregadas a mais. Eles não pressionaram tanto o Cooper Rush, achei que a linha ofensiva dos Cowboys jogou muito bem, enquanto a dos Eagles não foi das melhores atuações, né? Foram 4 sacks do Jalen Hurts, né? Eles tiveram uma média baixa de jardas por carregada, mostra a força dessa linha defensiva do Dallas Cowboys. A boa notícia é que o Micah Parsons não teve nenhum sack, né? Mas teve um tackle atrás da linha de scrimmage e teve uma jogada muito legal que ele cobriu o Dallas Goedert, que é um dos melhores tight ends da NFL, cobriu ali como se fosse, sei lá, um safety, um cornerback, e foi super bem, desviou o passe. É uma aberração da natureza esse Micah Parsons. Mas assim, vitória confortável dos Eagles, que vão para a semana de folga no próximo domingo. E a discussão agora é, depois desse jogo dos Eagles, né? A hierarquia da NFL. E assim, é indiscutível que os 3 melhores times da NFL hoje são Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Eu não vejo o Philadelphia Eagles no mesmo patamar que esses times. Eu acho que tem Bills primeiro, Bills primeiro, Chiefs segundo, degrau, talvez 2, e aí Philadelphia Eagles e depois o resto. Mais um degrau atrás do Philadelphia Eagles, resto. Há quem vá colocar os Eagles no mesmo patamar dos outros 2. Eu não colocaria, até porque um time tem Josh Allen, outro time tem Patrick Mahomes, outro time tem o Jalen Hurts. Mas você olha para a classificação da NFC e é aquilo que eu falei na parte 1, né? Porque eu sei que muita gente vai pegar Gabriel acha que o Giants pode chegar no Super Bowl. A chance é muito pequena. O que eu quis dizer é que essa chance existe porque a conferência tá uma merda. E agora você olha para a conferência, você tem Philadelphia Eagles tem a melhor campanha, 6-0. Vikings 5-1, vence um monte de jogo apertado. Diferencial de pontos 21 só. Para um time que tem 5 vitórias é um número baixo. Por exemplo, o Bills tem 5-1 e tem diferencial de 95 pontos. Aí você tem Giants 5-1, Cowboys 4-2. Mas tirando os Eagles, o único time que você diz com certeza que é bom, não tem. Assim, Vikings é um bom time, mas assim,
indiscutivelmente, tem seus problemas também. Giants, nem se fala. Então é uma conferência que os Eagles nadam de braçada. Vão ter a seed 1 muito provavelmente. Mas aí chega nos playoffs é o Jalen Hurts. E aí a gente viu ele muito mal na temporada passada. O time é melhor esse ano. O próprio Jalen Hurts é melhor esse ano. Mas é um time que não vai ser testado, né? Os jogos contra os Giants vão ser os testes dessa equipe, né? Eles enfrentam Steelers, Texans, Commanders, Colts, Packers, que é um jogo bem menos assustador do que parecia tempo atrás. Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints, Giants de novo. Então, esses dois jogos contra os Giants são os mais complicados mesmo. Eu tô olhando aqui, eu acho que na semana 7, 8, semana 9 acaba o horário de verão lá nos Estados Unidos, hein? Aí os jogos passam 1 hora pra frente, 3 horas, 6 horas e 10 horas. Então, vão se preparando aí. Não é na próxima, né? A gente vai pra semana 7, depois semana 8, e aí na semana 9 muda. Mas é isso, vitória importante dos Eagles, Cowboys voltando um pouco à realidade, mas a boa notícia é que o Dak Prescott deve retornar semana que vem e vai pegar um time 4-2, né? Pega uma campanha melhor do que ele deixou, e se ele voltar bem, acho que é um time que poderia ser a segunda força nessa conferência. O problema é que a segunda força na NFC Leste vai pro Wild Card, porque os Eagles dificilmente vão largar essa seed número 1. Vamos falar agora dos jogos da semana 7. Inacreditavelmente, estamos na semana 7, indo para a semana 7. Passou 1/3 já da temporada, aquele momento que bate a primeira tristeza. Acho que dá para dizer que é a primeira tristeza que bate aí de temporada chegando. Vamos começar pelo Thursday Night Football. Thursday Night Football teremos Cleveland Browns e Baltimore Ravens. O jogo em Baltimore, os Ravens vêm de derrota para o New York Giants. Lá no Bodog, vitória dos Ravens está pagando 1,38, dos Browns 3,15. Ravens favoritos por 6 pontos, mas aqui tá colocando 2 da tarde, mas não é 2 da tarde. Não é 2 da tarde, sim. É o jogo de domingo. Não tem a linha do Thursday. Ah, tem aqui. Linha Thursday Night. É que eu pulei um jogo. Comecei pelo primeiro jogo do domingo, mas Ravens e Browns eu não perdi um pouco a confiança nos Ravens, pra ser sincero. Eu gosto desse total, 46,5, porque são 2 defesas ruins, mas Ravens perdendo 6 pontos, eu não iria. Vamos voltar agora e começar no Thursday Night Football, Cardinals e Saints. O jogo em Arizona. O Saints entrou muito desfalcado hoje. Não tinha nenhum wide receiver. Não tinha Michael Thomas, não tinha Chris Olave, não tinha Jarvis Landry. Os Cardinals são favoritos por 1,5 no Bodog. Vitória deles está pagando 1,77. 2,10 a do Saints. Total 44,5. Esse jogo que será o retorno do DeAndre Hopkins, né? Não tem nenhuma odd aqui ainda individual dele, mas vai ser o retorno do DeAndre Hopkins. E aí essa linha tá embutido aqui, o retorno do Andrew Hopkins mesmo. Eu gostaria. Eu pegaria esse Cardinals menos 1,5. Acho que o Andrew Hopkins vai ter um impacto grande. Não tenho muita convicção não, mas eu pegaria esse Cardinals menos 1,5. Agora voltando para os jogos de domingo, Titans e Colts, jogo importantíssimo aí pela divisão, né? 2 times que estão brigando pela divisão. O jogo em Tennessee, Titans são favoritos por 2 pontos no Bodog. Já tá andando na direção dos Titans, então já vai estar menos 2,5 em breve. Titans 1,77, Colts 2,10, total 42,5. Gosto desse total aqui, gosto desse over aqui e não ficaria surpreso se esse total subir aí para 43, 43,5. Mas eu gosto desse total, iria de over de pontos. Carolina Panthers contra Tampa Bay Buccaneers, um jogo bem deprimente. O Bucks tá jogando tão mal, o Panthers, nem se fala. Bucks são favoritos, claro, o mesmo jogo sendo na casa dos Panthers. No Bodog tá pagando 4,60 a vitória dos Panthers, dos Bucks 1,20, total 41 pontos.
Panthers mais 10, Bucks menos 10. Já tá andando em direção dos Panthers, né? Então deve cair pra 9,5. Desconfiança dos Bucks, né? Que jogaram muito mal contra o Atlanta Falcons. Eu definitivamente não ia querer ter os Bucks tendo que cobrir 10 pontos. Falando em Falcons, Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons. Vamos abrir aqui. Jogo em Cincinnati. Bengals tá pagando 1,35 no Bodog. Falcons 3,30. Total 46 pontos. Bengals favoritos por 6 pontos. Isso aqui vai andar no caminho do Falcons, tá? Eu gosto do Falcons mais 6 e gosto do Falcons vitória simples. 3,30 aqui eu acho que é um preço justo. Eu pegaria Falcons aqui. O Bengals... nenhum jogo até agora me surpreendeu. Essa semana 6 foi mais uma que não me surpreendeu. Washington Commanders e Green Bay Packers. Jogo em Washington. Vamos ver como é que tá lá no Bodog. Packers menos 5. Vitória do Commanders pagando 2,90. Dos Packers 1,43. 41,5. Assim, o ataque dos Packers foi tenebroso contra o New York Jets. Não desgosto desse Commanders mais 5, não. Em casa, não desgosto muito, não. Vou ser bem sincero, gosto bastante. Vamos passar agora Jacksonville Jaguars e New York Giants. Aí começa a merda, né? Giants favorito fora de casa, né? Que é sempre complicado. Não, Jaguars é favorito! Porra, tem que pegar esse Giants mais 3 agora. Vitória dos Jaguars no Bodog tá pagando 1,71. Giants 2,20. Total 42,5. Jaguars menos 3 em casa. Giants mais 3. Eu tenho que pegar esse Giants mais 3. Para tudo que você tá escutando, mas eu acho que até... Se você estiver escutando na segunda-feira, já não vai estar mais 3. Vai estar mais 2,5. Mas eu gosto bastante desse Giants mais 3. Vitória direta. 2,20. Vai cair mais em relação a isso. Mas esse Giants mais 3 é o que eu mais gostei até agora. Na hora eu achei até que o Giants era favorito. Jogo das 17 horas. Se eu não falei algum jogo aqui é porque não tem linha ainda, tá? Tô passando pelos jogos que já tem linha na semana 7. Las Vegas Raiders e Houston Texans. Boa sorte pra quem assistir a esse jogo. Eu, por exemplo. Jogo em Las Vegas. Tá pagando 1,31 a vitória dos Raiders no Bodog. 3,60 dos Texans. Total 44 pontos. Raiders menos 7. Eu pegaria esse Raiders menos 7 aqui. Acho que eles são bem mais time que o Houston Texans. Os dois times não jogaram, né, nessa semana. 49ers e Chiefs. Jogo em São Francisco. Vai depender muito da saúde dos Chiefs. Dos 49ers. Vitória dos 49ers pagando 2,35. Dos Chiefs 1,62. Total 46,5. Chiefs menos 3. Gosto desse Chiefs menos 3 aqui. Pegaria esse Chiefs menos 3. E o quanto eu gosto depende da saúde do 49ers. Se vai ter Nick Bosa, se vai ter Mike McGlinchey voltando, se vai ter Javarius Ward voltando. Vai depender disso, mas eu gosto desse Chiefs menos 3 aqui. Sunday Night Football, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers. Não sei se vai ser Steelers com Mitch Trubisky, Steelers com Kenny Pickett. Isso faz uma diferença considerável. Dolphins aqui pela linha, pelo que eu tô vendo já que tá demorando um pouquinho pra carregar. Eles já estão considerando o Tua, né? O Tua que deve voltar, o jogo é em Miami. Dolphins 1,37 no Bodog, 3,20 Steelers, total 45. Miami Dolphins menos 6,5. Assim, você tem que acreditar que o Tua vai voltar e vai voltar bem, né? Se ele vai voltar e voltar bem, eu gosto desse menos 6,5. Agora, porra, foi uma concussão braba que ele teve, né? Então é complicado. Monday Night Football, estarei na live vendo esse jogo. New England Patriots, Chicago Bears. Patriots favoritaço, jogo em New England, né? Vitória dos Patriots no Bodog pagando 1,27. Dos Bears 3,80. 3,80. Patriots menos 7,5. E tá andando na direção dos Patriots já, né? Gosto desse Patriots menos 7,5 também, porque é um time que tá jogando melhor a cada semana. Então é isso, essas são as linhas da semana 7. Se tem alguma que eu não falei é porque não apareceu ainda, né? Eagles tá de folga, Cowboys eu não lembro se tá de folga, mas de qualquer forma não tem linha do Cowboys aqui.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast, as 2 partes. O programa volta nessa terça-feira à noite com um programa exclusivo para apoiadores. Não deixe de escutar. Terça-feira tem live de NBA. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.